Você está pensando em entrar na produção de feno. O que você deve se atentar inicialmente? O que você deve analisar? Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em produção de feno pré-secado e pasto para cavalos, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Não é inscrito? Se inscreve no nosso canal. Gostou do vídeo? Deixa teu joinha e compartilha com teus amigos, ok? Muitas pessoas entram em contato comigo falando que estão querendo produzir feno ou entrar nesse mercado, nessa área de produção de feno. E o que ele deveria analisar? Quando essa pessoa entra em contato comigo, eu procuro conversar com ele pelo menos 4 pontos iniciais. O primeiro ponto é quanto de área você vai produzir, qual que é a sua escala de produção. Porque você tem uma escala mínima que é viável. Por exemplo, algumas pessoas me ligam, Rodolfo, eu quero fazer 2 hectares. Ora, com 2 hectares de feno, eu falo que não é viável. Por quê? O que você vai ter que investir em equipamentos, na enfardadeira, na segadeira, na enleiradora, nas carretas ou na carreta de feno, se não tiver num trator, esse investimento vai ficar muito alto em relação à produção de uma área, por exemplo, de 2 hectares. Tá? E qual que é a área mínima que eu recomendo? Uma área mínima que eu recomendo, principalmente se for pensar em início, são de 10 hectares. Aí a gente vai buscar equipamentos usados em boas condições no mercado, porque esse custo fixo é muito importante na tua decisão. Eu vou investir muito em equipamentos e ter uma produção pequena por escala, tá? Então, é importante. Agora, se você vai produzir 30 hectares, é o ideal para esse conjunto pequeno. Por exemplo, a enfardadeira 4030, 41N, são enfardadeiras que ela atende muito bem 30, 35 hectares. E quanto mais próximo da capacidade da máquina, essa máquina vai ficar menos tempo ociosa e vai ser muito mais fácil você pagar esse investimento. Agora, Rodolfo, eu quero produzir 40, 60, 80, 100 hectares. Bom, aí ótimo, aí a gente vai para outros padrões de equipamento, né? A gente já vai pegar uma máquina de fazer feno quadrado, mas já vai trabalhar com aquelas enfardadeiras de 18 a 22 quilos que tem um rendimento operacional muito maior. Ou senão o fardo de bola, ou senão pré-secado, tá? Ou seja, aí eu posso trabalhar com áreas maiores. Mas área mínima, eu recomendo no mínimo 10 hectares, tá? Por escala de máquina. Agora, outro ponto também importante a você observar é estudo do mercado. O valor do feno no Brasil varia muito conforme a região. Você tem região no Brasil, ou existem regiões no Brasil, que o feno vale 3, 5, até 7 reais o quilo pode chegar, tá? Numa determinada época do ano. Tem outras regiões do Brasil que o valor do feno é R$ 1,20, R$ 1,30 reais o quilo. Tá? Tem locais R$ 2 reais o quilo. Então, é importante você fazer uma análise do preço do feno da tua região, aonde você vai vender esse feno. Procura saber. Um dos pontos, vai na casa agropecuária, onde eles vendem o fardo. Se você conhecer alguém que já produz, procura conversar para saber o preço desse feno, tá? Que ele está sendo vendido. Porque, claro, isso vai determinar a rentabilidade do negócio, tá? Então, eu sempre falo, viu? Procura entender como é que está o mercado de feno na tua região. Qual que está o valor do feno, do quilo aí do feno na tua região. Aí você começa a ter uma ideia de mercado. Um outro ponto extremamente importante na produção do feno é o clima. O clima pode determinar se é viável ou não a sua produção de feno. Por quê? Por exemplo, tem locais que na época de chuva chove muito. E você sabia que muita chuva atrapalha a produção de feno? Você não consegue o que a gente chama de janelas, aquele tempo sem chuva para você cortar, secar e enfardar. Então, se é uma região que no período da chuva
tem muita chuva, vai prejudicar. Tá? E no período da seca? Ora, o período da seca depende. Se chove muito no verão e você não consegue irrigar na época da seca, a produção vai ser muito prejudicada. Você vai ter uma produção pequena no ano. Ah, chove muito no verão, mas eu tenho uma época da seca que eu consigo irrigar e essa época da seca é quente, aí ótimo, eu consigo produzir o feno nessa época seca e quente, irrigando, e aí viabiliza o negócio. Ah, Rodolfo, eu tenho uma época da chuva e depois o meu inverno é muito frio. Se eu tenho uma época do ano que é muito frio, nessa época de inverno você não vai conseguir fazer os cortes, tá? O capim não vai crescer, então vai limitar o teu número de corte. Ou seja, o clima vai determinar quantos cortes você vai fazer no ano. Para você ter uma ideia, tem lugar aqui no Brasil que só faz 2 cortes por ano. Ora, se você faz 2 cortes por ano, a tua área fica ainda muito mais restrita. Se você faz uma área pequena, é muito mais difícil viabilizar o negócio. Tá? Agora, se você consegue, por exemplo, irrigar e ter produção ao longo do ano todo, e, por exemplo, ter 5, 7, 8, 10 cortes por ano, com uma área menor você já consegue viabilizar o negócio. Tá? E o que vai determinar quantos cortes você vai fazer por ano é exatamente o clima. Época de chuva, o quanto chove, se chove muito, se chove pouco. A época da seca, se é frio, que o capim não vai conseguir crescer, e se tem a possibilidade de irrigar. Tá? Então, isso tem que ser analisado. E outra coisa, gente, para você fazer uma boa implantação, faça um projeto técnico, contrate um projeto técnico. Eu falo isso porque muitas pessoas vêm procurar a gente que perdeu o plantio, que o capim não cresceu, que não está conseguindo produzir feno, sabe? Vai naquela maneira, eu acho que é desse jeito, porque alguém me falou que é assim, e não faz da maneira técnica. Não faz da maneira técnica, é muito comum. Eu ia em locais que o pessoal plantou e não deu certo o plantio e teve que replantar, gastou 2 vezes no plantio. Ou senão, não está com bom crescimento o pasto, a área de feno não está crescendo o quanto deveria, e aí a gente vai lá tentar arrumar a situação. Ou a pessoa começa a ter problemas assim grandes com controle de planta daninha, com crescimento de mato, porque não fez os controles preventivos na área de implantação. Ou seja, gente, também faça certo para fazer apenas uma vez. Faça através de um projeto técnico. A Suporte Rural, ela tá isso. A Suporte Rural, ela te ajuda nisso. A gente faz um projeto para a gente prever todas as situações que possam acontecer. A gente vai fazer um planejamento de cada ação a ser realizado dentro da tua realidade, para que você possa ter sucesso. Portanto, gente, se eu fosse resumir aqui, se você vai pensar em produzir feno, primeira coisa, analise o tamanho da tua área. Área mínima, tá? Área média, área grande, quanto que isso vai ajudar na diluição dos custos do equipamento. Tá? Estude o mercado, analise o mercado, veja preço, demanda, veja se tem muitos outros produtores na tua região. Eu vou produzir feno, sendo que eu tenho 10, 15 produtores de feno no meu vizinho, tá? Como vizinho. Também, estuda isso aí. Do mercado, clima, gente. Clima determina sucesso, tá? Todos os nossos projetos, a gente faz, antes de mais nada, um estudo do clima, para determinar o potencial de produção. E também, gente, faça bem feito, faça seguindo um projeto técnico bem estruturado, que a Suporte Rural está preparada para fazer isso para você. E assim, se você decide entrar na área de feno, com certeza o sucesso será inevitável. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.